Olá, povo de Deus, bom dia. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Me chamo pastor Emerson Adriano, membro da Igreja Batista Jardim Nazaré, que tem como pastor presidente o nosso amado irmão pastor Roberto Ricardo. Hoje estaremos fazendo o resumo da lição 12 da Escola Bíblica Dominical, hoje dia 21 de junho de 2020. Mas é com muita tristeza, né, que eu recebi uma notícia terça-feira dessa semana que se passou, dia 17, que o nosso querido amigo de infância, pastor Evaldo Araújo, lá de São Paulo, crescemos juntos aqui onde eu nasci e me criei, aqui entre Recife e Camaragibe, no final, nos limites de uma cidade para outra. E recebi essa triste notícia na terça-feira, que já faziam 2 dias que ele tinha enterrado, ou que a esposa tinha falecido. Aqui deixo minhas condolências da família Ferreira, né, de João Francisco Ferreira, que é meu pai, né, que ele conhecia bastante. Também já está dormindo no Senhor, já fazem 20 anos. E também todos que fazem a Igreja Batista Jardim Nazaré, em especial desse amigo dele, pastor Emerson Adriano. Minhas condolências, meu irmão. Certamente Jesus já está cuidando de consolar os corações de vocês, de você, meu amado amigo. Jesus continue sendo com você. Como disse, hoje estamos fazendo a penúltima lição desse trimestre, né, que é a lição 12, que terá como base Colossenses capítulo 1 e capítulo 2, seguindo como os combates no ministério cristão. Uma dessas acabei de anunciar, né? Mas aqui focado no que a revista está nos orientando, e também vai estar falando aqui de Paulo aos Colossenses, tendo como seu texto áureo Colossenses capítulo 2, versículo 1. A vida é uma batalha muito grande e ferrenha. Paulo revela em seus escritos, em vários momentos, a sua compreensão de que estava no combate. Crente que não quer combater torna-se um prisioneiro das artimanhas da vida, claro, né? O combate envolve também nosso esforço e empenho para vencer, claro. Lutamos contra nós mesmos em vários momentos. Lutar contra a gente mesmo é um dos maiores desafios. Criar barreiras e até correntes fortes que se tornam fortalezas para dar segurança ao nosso egocentrismo é ruim. A gente mesmo às vezes levantamos essas barreiras, é por isso que é ruim. Aí Paulo aos Colossenses, nesse primeiro ponto que é abordado, é a luta de apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho. Aí Paulo aos Colossenses capítulo 1, versículo 7 diz, parte do versículo: como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Paulo elogiando quem servia a Deus. Precisamos lutar contra nós mesmos para que não haja esquecimento, desprezo e até mesmo má intenção em não prestigiar e reconhecer os que trabalham entre nós. Isso é uma orientação para todas as ovelhas de Cristo. É muito feio e vergonhoso quando líderes não reconhecem o trabalho de seus auxiliares e amigos. Aí já apontando para os líderes da igreja, né? Eu sou um deles, né? No sentido de título, mas o líder principal da Igreja Batista Jardim Nazaré, nosso amado irmão pastor Roberto Ricardo. O rebanho, inclusive eu faço parte dele, está nas mãos dele que Deus botou. E companheiros, né, não reconhecer os companheiros, isso é vergonhoso. Ministérios que se sentem ameaçados por outros. Por isso que eu procuro deixar bem à vontade meu pastor e tudo do jeito que
ele disser, a gente procura fazer. Paulo desenvolvia ações de graças quando se lembrava dos outros crentes. Não é para ter ciúme não, Paulo rendia graças ao Senhor. Ouvi falar, Paulo falando, ouvi falar da fé dos outros era motivo de gratidão e elogios. O comentarista aqui falando. O que os crentes de Colossos tinham aprendido foi o desenvolvimento da fé e esperança que ardia em seus corações. Paulo ficou falando, eu ouvi falar da fé de vocês. Paulo reconhece e menciona o trabalho do líder Epáfras, reconhecendo a liderança desse servo do Senhor. Precisamos lutar contra nós mesmos, contra a ganância, arrogância, autossuficiência de achar que a obra é feita e realizada e que se desenvolve em torno de nossa única liderança. E não é assim. Jesus convocou 12. Levantou 12 para ajudar ele. Jesus. Imagina eu e você. Qualquer um de nós. Todos nós precisamos de ajuda. Precisamos lutar contra nós mesmos e de tornar-nos egoístas em nosso ministério cristão. A gente tem que deixar isso do lado. Não podemos ser egoístas a esse ponto. Não. A ponto nenhum devemos ser egoístas. Tá bem, amados? Continuando, amados, nesse próximo ponto, estaremos vendo a luta de saber incentivar os líderes a estar em torno de Cristo e não de si mesmos. Colossenses capítulo 1, versículo 10 está assim. Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esse é o desejo do Pai. Não conquistamos pessoa para nós mesmos. O trabalho do líder no ministério cristão não é agregar pessoas e seguidores para si mesmo. É seguidores para Jesus. O nosso trabalho deve ser de tal maneira que os crentes possam viver para Cristo Jesus em torno de Jesus. Precisamos desenvolver um ministério cristão cristocêntrico. Jesus precisa ser o centro e não antropocêntrico, nesse sentido homem como centro das atenções, não. Quem deve ser o centro das atenções é Jesus. E você e eu, nós precisamos anunciar assim e ensinar desse modo. É assim que precisamos ensinar. Quando criamos satélites achando que somos o Sol, veja, é perigoso um relacionamento e discipulado que não dê autonomia espiritual ao crente. Observem, meu pastor sempre nos orienta desse modo. Ele é assim, ele não fala, mas ele diz. Como é que você entende? É assim, só se fugir da realidade bíblica é que ele nos traz para a Bíblia. Então, devemos ter essa autonomia espiritual. Só se fugir, aí o líder vai lá. Inclusive o que acreditamos dentro da Igreja Batista Jardim Nazaré. Tá certo, meus amados? E aqui veremos mais um ponto. A luta de viver a proeminência de Jesus e não da nossa liderança. A proeminência de Jesus e não de nossa liderança. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, versículo 17. O ministério cristão precisa ser a semelhança de João, o Batista, que dizia: importa que Cristo cresça e eu diminua. Então nós também devemos ser desse modo, pensar assim e agir assim, viu? Lutar para que os liderados vejam mais e melhor Jesus e não a nós mesmos. Nós devemos ensinar assim, que eles vejam Jesus crescer. Isso deve começar pela uma lição que fizemos há um tempo atrás, não tem mais passado, se não me engano, que fala lá de Pedro.
Ensinar a esses seguidores de Jesus que você está guiando, os novos principalmente, desejar o leite racional não falsificado, como um menino novamente nascido, o leite racional no caso, para que por ele vá crescendo. E assim, porque se for desse modo, de acordo com que for avançando o tempo, o processo, o caminhar, eles vão ter essa solidez de ver Jesus na frente dele, e não eu e não você, e sim sempre Jesus. Quantas vezes organizamos programas, congressos, conclaves, em que o homem tem ocupado a proeminência? Há encontros em que se fala em tudo e em todos, mas Jesus, seu nome, vida e obra, sequer são mencionados. É por isso que, alguma certa vez, eu não só para um, mas fiquei de falar para outro, não falei, falar as coisas assim, sem mencionar a palavra de Deus, sem apontar quem é que é o nosso guia. É muito motivacionais e mensagens por aí tem com o nome de diversas pessoas que não atribuem a Deus isso. Mas eu sou de Cristo. Eu preciso anunciar a Cristo. Essas coisas são muito boas, mas está longe de Deus, no sentido de ter Ele como guia. As pessoas que estão aprendendo essas motivações precisam saber quem é o motivador. Então, se eu anuncio que o pensamento positivo pode levar a algum lugar, mas eu tenho que arrumar um modo de encaixar Jesus aí. Jesus disse: se teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Olha para aí. Quer dizer, isso que a parte motivacional fala, mas você botando Jesus na história. Já imaginou? Paulo diz que Jesus deve ocupar em nossa vida e em nosso ministério o topo, pois ele é a imagem de Deus, herdeiro de toda a criação. Todas as coisas foram criadas e subsistem por ele, Jesus. Ele é eterno. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo. Em Efésios diz que ele é a cabeça da igreja. Nesse sentido, a igreja, se a igreja somos nós, Jesus, nossa cabeça, nosso guia. Jesus é a cabeça do corpo, primogênito dentre os mortos. O ministério cristão que desenvolve seu trabalho tem estas informações de quem é Jesus. É a base do ministério de todo o trabalho a ser planejado e executado. Amém? Aqui, meus amados, estaremos vendo mais outro ponto, que é a luta de viver o ministério cristão com firmeza nos ensinos da palavra. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Colossenses capítulo 2, versículo 4. Vivemos tempos em que tem sido muito comum criar alicerces em cima de experiências humanas. Elas são importantes e úteis e devem ser usadas quando existem para realçar o ensino da palavra e edificar na palavra. A experiência precisa ser interpretada à luz da palavra de Deus. Paulo fala aos Colossenses terem seus corações animados, porém jamais motivados por palavras humanas, aquilo que eu comentei antes. A motivação deve ser baseada na palavra de Deus. A gente dizer que o pensamento positivo vai para frente, mas pode lhe dar algum estímulo, mas nós cristãos devemos dizer que o próprio Jesus disse que se teus olhos forem bons, a gente tem que atribuir a Deus aquilo da lei, e não esses estudos humanos que têm valia, mas até a página 2. Se você deixar Deus do lado, aquilo dali pode até servir para a tua vida humana, mas para a tua vida espiritual, não sei não. Eu não sei não. Aí é com nós e Deus. Vendo aqui, olha, os corações animados, os colossenses, porém jamais motivadas por palavras humanas, como lemos, persuasivas ou filosofias que objetivam escravizar, fazer das pessoas suas presas. Não é bem assim não, viu? Porque tem muita gente que escuta,
fulano tem palavras boas, mas quais delas é atribuída a Deus? Aí Jesus orienta para a gente, e se você crê em Deus, também deve seguir esse conselho. É preciso ter cuidado para que não venhamos a desenvolver uma liderança que faça de seus liderados presas suas. Aqui está falando do povo dentro da igreja de Cristo. Por isso, todas as ovelhas, se faz necessário, estar atentas às palavras de Deus. Aos que já sabem ler, lê a palavra de Deus. Os que não sabem, Deus cuida de que, de algum modo, eles fiquem sabendo da palavra de Deus. Deus tem poder para isso. Meu pai era analfabeto de pai e mãe, quando a gente diz que não sabe nem escrever o nome. Apesar que 16 anos antes ele aprendeu a assinar o nome que minha mãe ensinou. Foi o que eu escutei na época, e é assim, né? Minha mãe ensinou ele a assinar o nome dele, que minha mãe só tem até a 3ª série. Paulo diz que o ministério cristão é aquele que trabalha para que o crente esteja arraigado, edificado e confirmado em Cristo. Viu? Para que Cristo seja a rocha desse irmão, desse crente, e não outras coisas. Para que quando venha algum tipo de tempestade em cima da rocha, segundo a Bíblia, não será destruído. Como Paulo diz aos Coríntios, pode até ser abatido, mas não será destruído. E eu posso dizer assim, como é pela palavra de Deus, né? Eu posso dizer assim, diz o Senhor, né? Mas não é bem assim, né? Diz o Senhor. Porque a questão de dizer assim, diz o Senhor, é uma outra circunstância. Mas eu posso dizer, diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus desse modo. E aqui estaremos vendo mais um outro ponto que estamos vendo aqui de Paulo aos Colossenses. Amém, amados? Nesse ponto estaremos vendo a luta de combater com determinação e afinco os rudimentos deste mundo. Visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, porque vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo. Isso é Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 20. Criamos ou desenvolvemos muitas vezes um padrão de fé e vida cristã, influenciados pelo mundo. Eu até comentei isso que na lição passada, que os judeus que passaram a seguir Jesus trouxeram alguns costumes do que eles seguiam antes. Aí por isso, em algum momento, os líderes, né, feito Paulo, feito outros pastores da época, precisavam falar, em especial Paulo, né, que o povo queria circuncidar, e Paulo não. Não é assim, se você fizer desse modo, você não está com Cristo como se deve, do jeito que se deve. Não é assim. Porque a circuncisão agora é no coração. Por isso que ele fala, influenciados pelo mundo. Aqui o escritor da revista de Paulo, rudimentos, né, na versão corrigida, rudimentos do mundo. Há muito tempo o cristianismo luta contra uma roupagem de vida cristã que não está explícita na palavra, e sim em nossos hábitos e costumes. Por isso comentei acerca dos judeus na época, que parece que estão fazendo igualzinho. Paulo diz que já morremos em Cristo Jesus para os rudimentos do mundo. Os rudimentos do mundo são os hábitos, costumes que trazem algumas vezes uma roupagem religiosa. Veja, até parece, nós cristãos tem que deixar cá do lado da minha nossa. Tem que deixar isso para lá. Mas não, porque tem uma parte das escrituras que o salmista diz: nem sequer tomo o nome dos outros deuses na minha boca. Então cabe a gente também deixar isso do lado. Falar com Deus que ele se livre de você. Ele tirou de mim, com algumas orações também vai pedir a você. Também vai lhe ajudar. Paulo adverte e diz aos crentes que não estejam sujeitos e julgamentos baseados em rudimentos de homens, como comer, beber, festas,
astrologia ou até mesmo pela lei. Aquela questão da circuncisão está aí nesse meio. Cultos a anjos. Não deixe, adverte contra esses rudimentos. Que Cristo nos tirou disso. A doutrina dos homens são perigosas, perversas para o cristianismo, ainda que travestidas de boas obras, innecessárias até. Mas tem que ter cuidado com isso. Somos advertidos a isso, sobre isso, até que chegamos à nossa conclusão. Mais do que nunca, precisamos lutar, precisamos entender que o ministério cristão é um combate. Esse combate exige humildade para que o quebrantamento venha e assim sejamos acolhidos pelo Senhor. É assim que a gente vence esses combates. Não é lutar contra o líder. Se eu for lutar contra o pastor Roberto, vou perder. Já saiu perdendo, porque a Bíblia não nos orienta assim. O Davi já tinha sido ungido rei, mas de fato o rei ainda era Saul. E veja como é que ele reagiu. Não fez nada contra Saul. Saul fez contra ele, mas ele não fez nada contra Saul. Ele não fez. A Bíblia diz que ele não fez. E se ele quisesse, teve oportunidade até. Então, quem sair contra o seu líder já está contra Deus. Não importa o sucesso que venha a ter depois. Aquilo dali não é muito bem de Deus não. Viu? Pode ter certeza disso. Não tem para onde correr. Como aqui está dizendo. Não é lutar contra o líder, mas todos lutando para que o ministério cristão seja desenvolvido para o bem da causa, para a honra do Evangelho e para a glória daquele que não teve por ambição ser igual a Deus. Pelo contrário, no caso Jesus, filho do homem, humilhou-se a si mesmo e fez-se servo. Aí vem. E como enfrentar os combates do ministério? Reconheça que temos uma grande luta interior como líderes que somos. Às vezes Deus levanta você não para ser um líder assim de ministério de música ou de jovens, mas na oração. Ele está sempre convocando você para orar pelos líderes de onde você está. Aí sim você entra. E reconhecer que há combate. Como é dito aqui nessa parte daqui, de como enfrentar os combates no ministério. Aprenda a ver o melhor e reconhecer o melhor em ser liderados e irmão ao nosso lado. Porque, de novo, lembrando que Jesus falou ali em Mateus 5,22, se eu não estou muito bem lembrado. Mas é ali em Mateus. Se teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Então, pare de olhar os defeitos e veja as qualidades. E não entra aquele ditadozinho que já está rolando por aí. Não é uma ilustração que alguém estava falando na igreja que seu irmão ou sua irmã estava fazendo isso ou aquilo. O pastor pediu para que ele desse algumas voltas na igreja, por fora da igreja, cercando o templo, com corpos borrando, mas de modo que não caísse nenhuma gota de água no chão. E quando esse irmão fez isso, o pastor voltou. E aí? Derramou alguma coisa? Ele fez não. Tive tanto cuidado que não. Você viu fulano? Não vi. Você viu Beltrano? Não vi. Você viu que fulano fez aquilo? Não vi. Porque você estava prestando atenção no foco. No nosso é Jesus. Se a gente tiver o nosso foco em Jesus, se Deus nos mostrar algo e a gente perceber algo, que não somos inertes, né? Temos movimentos, sensações, temos sentidos, aí, mas só que com a outra ótica, com a ótica de ajudar, de recuperar, e em Cristo a gente sustentar aquela pessoa até que aquela pessoa ande por si só. É assim que Cristo vê. E por último, valorize os que trabalham com você. Fechando com uma oração, e antes lembrar que esse meu amigo de infância, né, crescemos juntos, hoje o pastor Evaldo toma conta da igreja lá em São Paulo,
a igreja pentecostal há quase 10 anos. Crescemos juntos, mas quando estivemos perto dos 20 anos, ou quando fizemos 20 anos, no ano de 94, nos distanciamos, porque ele foi para São Paulo e eu fiquei em Recife. E naquele dia 3 de janeiro de 94, estava começando, era o meu primeiro dia na universidade, estava ali me empregando. E eu tive ciência que ele estava indo para São Paulo. E só depois de alguns anos, 3, 5 anos, ele veio, a gente fez aquela festa, como sempre. Ali ainda não éramos cristãos. Depois de mais uma outra temporada, de 3, 5 anos, 6, ele veio de novo, só que agora ele como cristão. E eu não me recordo muito bem se eu era ou não, acredito que não. Mas da terceira vez que ele veio, ele já era e eu também. Aí, partindo dessa terceira vez, acredito que da segunda eu não era, e que ele era, não que eu soubesse, mas pelo o que conversamos. E mantemos o elo, até que ficamos afastados mais quase 10 anos, e eu ficava falando para o Senhor em oração, aquelas súplicas: Senhor, nunca mais tive contato com o Evaldo, procurei, perguntei, número de telefone, nada, Senhor. Até que um dia alguém me falou que ele estava pelo Face e localizei. Aí no dia que eu localizei ele pelo Face, que ele respondeu, trocamos zaps. E naquele dia mesmo ficamos bem umas 2 ou 3 horas no telefone falando via zap, eu e ele. Da primeira vez que nos encontramos, acredito que ali tinha sido meados de 2018, se eu não estou muito bem, se eu não estou enganado, é mais ou menos isso. E eu louvo a Deus pela vida dele, pela família que ele tem hoje. É claro que um momento triste está aí, né? Jesus chorou. Nós somos seres humanos frágeis, mas a nossa sorte é que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E por isso comecei falando ali sobre Tito, capítulo 1, versículo 2. Estarei encerrando aqui com oração e recitando um versículo que acredito que seja, a menos que Deus mude a direção. Judas 25. Pai amado, te agradecemos porque Tu és bom, Senhor. Mas nesse momento, Senhor Deus, te peço, seja com a família do Evaldo Araújo, Senhor Deus, pastor, o qual o Senhor colocou ovelhas para ele guiar, Senhor Deus. Mas nesse momento o coração dele está em luta, amado Pai, por ter perdido a esposa, Senhor Deus. Pai amado, tem misericórdia. Senhor Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Até a próxima lição, amados, em nome de Jesus.